voltando a falar de uma coisa um pouco desagradável que aconteceu esses dias, né? Há pouco tempo, uma notícia muito trágica de uma criança de 8 anos que matou a mãe. E praticamente teve uma preparação, né? Porque ele escondeu a arma para chegar perto dela e um golpe só, ele ceifou a vida da mãe dele, uma criança de 8 anos. É uma coisa assim tão surreal que a gente nem acha que tá vivendo nessa realidade, né? Eu acho que todo mundo sente, todo mundo se preocupa, porque aquela tragédia atingiu todas as mães, né? A pessoa fica pensando assim, como pode, né? Porque a gente entende que uma criança tem carinho, né? Pela mãe, tem carinho pelos irmãos, pelo pai, é normal, pelos amiguinhos. É normal que todo mundo se aborreça, né? E a gente começa os aborrecimentos mesmo desde criança, é normal que se aborreça, que se irrite. Agora chegar a essa extremidade realmente é uma coisa a se pensar. E o que me levou mais a ver que tinha que falar sobre isso é a questão da saúde mental. Isso aí é claro, isso é lógico que essa criança é uma criança transtornada, é um ser humano transtornado, que possivelmente ele já nasceu transtornado, ele já veio do ventre, né, com a predisposição, alguma coisa assim. Ou pode ter sido também algo que aconteceu, né, na primeira, o iniciozinho da vida dele. Só que, assim, o irmão de 19 anos informou que ele sempre se irritava, ele ficava violento quando ele era contrariado. Ficava muito violento. E isso aí é lógico, isso aí é claro como a luz do dia. Essa criança era uma criança transtornada. É uma criança que tem um transtorno neurobiológico. É uma criança que tem um transtorno mental gravíssimo. Que, se tivesse sido feito, tido um acompanhamento com ele, né, desde os primeiros sintomas, talvez essa tragédia pudesse ter sido evitada, né? Mas é aquela coisa preocupante de que? O que é tão preocupante? A sociedade que não vê a questão da mente. A mente é o motor, a mente está... O controle de tudo está na mente. Se a pessoa tem um desequilíbrio, esse desequilíbrio ele pode aparecer de uma forma assim, agressiva demais. Então, o que eu observo assim, depois dos pais, os professores são as pessoas que chegam mais próximo. Tem os irmãos, tem a família, mas quem está mais interessado em perceber são os pais que percebem mais. E os professores que chegam perto, né? Que chegam perto daquela criança. Será que não teve nenhum professor, uma professora que viu aquele comportamento e não chamou os pais para conversar? Os professores não têm culpa, a responsabilidade não é dos professores, mas os professores, eles têm sensibilidade de perceber, né? De perceber aquela criança com aquele comportamento. Já que o irmão dele informou que ele era uma criança que ele se irritava quando era repreendido, ele ficava muito agressivo quando era repreendido. Então, lógico que ele deve ter apresentado esse comportamento também com os amiguinhos na sala de aula, né? É lamentável porque a sociedade, ela caminha nesse sentido da destruição. Por quê? Por causa da muita evolução tecnológica e pouca evolução espiritual. Pouquíssima inversão de valores e por aí vai. A sociedade e o prognóstico não é bom. A sociedade ainda vai enfrentar muito disso
isso está crescendo e o pior, né? Quem poderia se preocupar com isso, né, não está se preocupando. É sério. É sério porque junto com essas crianças transtornadas, vão outras crianças que não são transtornadas e que podem sofrer consequências gravíssimas por causa dessas coisas, da ignorância da sociedade, das pessoas, da família que não cuida, que não observa a questão da mente, porque as pessoas esquecem que a mente é tudo, tudo está no controle da mente. Isso aí já estava lá no inconsciente dele, carimbado, ninguém sabe se por um trauma, ninguém sabe se por a própria predisposição genética, os traumas vividos também no ventre, né? Porque o ser humano, quando ele está sendo gestado, quando ele está na formação, o que a mãe vive, ela passa para o filho como sentimento e fica carimbado no inconsciente. Então, muitas questões, não é simplesmente uma criança que matou a mãe porque estamos no final do mundo, não é só isso, não. É isso também. Mas, antes de sair, vem uma raiz, onde nasceu um iceberg, lá no oceano. Porque todos nós temos um universo dentro de nós, temos um oceano dentro de nós, cheio de elementos. É bom pensar e se preocupar com os meandros da mente. Era sobre isso que eu queria falar. Boa noite.